O julgamento, claro, tem toda uma preocupação em relação a ele, até a segurança foi reforçada, né? A gente tem falado sobre isso, tem uma reportagem na nossa página falando que o STF reforçou a segurança para esses dias do julgamento, justamente por esses ânimos aí, como você disse também, né, Thales? Estamos falando de um julgamento que envolve uma cúpula importante, próxima ao presidente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os 8 acusados julgados em conjunto fazem parte do que a gente chama de núcleo crucial, do que a gente não, do que o Gonê chamou, né, o núcleo crucial da organização criminosa, apontado pelo Procurador-Geral da República como criminosa, além de Bolsonaro, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Ganier, que são aí dois nomes muito fortes nesse julgamento, além do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Então, são esses os primeiros a serem julgados por essa tentativa de golpe. Essa primeira sessão será aberta amanhã pelo presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin. Em seguida, será lido o relatório do ministro Alexandre de Moraes, o relatório feito por ele. A PGR, autora da denúncia, apresenta as considerações sobre o caso. Aí tem uma sustentação oral de 30 minutos de duração e será feita pelo Procurador-Geral. O Paulo Gonet participa. Depois, os advogados dos acusados vão apresentar seus argumentos. O relator, o Alexandre de Moraes, começa a votar sobre as chamadas questões preliminares, seguido pelos outros 4 ministros da turma, e aí eles votam sobre as preliminares. O relator analisa, então, o mérito da denúncia, ou seja, se manifesta diretamente sobre o pedido de abertura de ação penal. É esse o momento aí que ele declara ou não se ele vai se tornar réu e os demais, né? Aí, na sequência, os demais ministros votam. Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin também votam no mérito. Se houver maioria de 3 ministros aceitando a denúncia, a ação penal é aberta e Bolsonaro se tornará réu no Supremo Tribunal Federal. Em um julgamento posterior, os ministros vão definir se ele deve ou não ser condenado ou absolvido. Isso não está em julgamento amanhã. Amanhã é para saber se aceita ou não a denúncia e se a ação penal será aberta ou não. Não é a partir de amanhã que vai poder dizer que Bolsonaro foi condenado ou absolvido por essas acusações. Isso é muito importante a gente entender esse rito do julgamento que vai acontecer amanhã na primeira turma. E aí a expectativa deles é que a sentença ainda possa ser proferida em 2025. Alguns acreditam nisso. Inclusive você tinha apurado isso também, né, Josias? Os Sim. próprios aliados de Bolsonaro também acreditam que ele possa ser condenado, mas você já perguntou isso para vários juristas aqui, eles acham muito difícil trazer essa previsão e bater o martelo. Eles acham que no meio do caminho, até mesmo por essas defesas serem muito boas, advogados muito renomados, eles possam conseguir prolongar um pouco mais esse julgamento. Então a gente não sabe realmente se vem agora. Agora, eu queria até voltar, ô Josias, para o rito do julgamento, né? Eu acho muito importante aqui o que a população brasileira deve esperar desse julgamento a partir de amanhã, né? O que esse julgamento significa para a história do nosso país? Como que a gente pode entender a importância desse julgamento que inicia amanhã no Supremo? O julgamento é relevantíssimo, né, Fabíola? Nós estamos atravessando o mês em que o país celebra o aniversário de 40 anos do início da redemocratização. E é muito sintomático que estejamos nós festejando essa efeméride, né, os 40 anos de redemocratização do país, e um lote de pessoas estejam encrencadas no Supremo por conta de uma tentativa de golpe. Mostra que a nossa democracia, embora consolidada, sofreu um percalço que, por muito pouco, não chegamos a uma subversão do resultado da eleição de 2022. Então, é relevantíssimo esse julgamento, porque, mais do que julgar um caso de tentativa de golpe, o Supremo está apreciando, na prática, que tipo de democracia o Brasil deseja ser. Se uma democracia genuína, que refuta tentativas de subversão de um resultado eleitoral límpido, cristalino, obtido de forma regular, por urnas aferidas
num sistema eleitoral confiável, sem nenhuma mácula, ou se nós vamos piscar para o golpismo. Sobre isso que trata o julgamento que começa nessa segunda-feira. O noticiário sobre a trama golpista vai mudar, Fabíola, de fase nessa semana. Até aqui houve mais acordos de não persecução penal, foram firmados 542 acordos, pessoas que foram consideradas com uma culpa reduzida e que, portanto, tinham direito a fechar acordos com o Ministério Público para encerrar o processo, mantiveram, inclusive, a primariedade, não foram julgadas, obedecendo ali determinadas pré-condições. 542 pessoas se livraram de processos no quebra-quebra do 8 de janeiro e houve 481 condenações. Agora começam a ser analisados os casos do Bolsonaro e dos seus cúmplices do alto comando do golpe. Esses denunciados graúdos, eles vão ser submetidos a duas notícias. A má notícia é que não há notícia boa para eles. E a notícia péssima para esses tubarões do golpe é que a ação penal a ser aberta agora na terça-feira, ou nesse processo que começa, esse julgamento que começa na terça-feira, essa ação penal vai correr em ritmo de linha de montagem. O Supremo se organizou para julgar isto rapidamente. Tem sido assim em relação aos processos envolvendo os integrantes miúdos do 8 de janeiro, será assim também, com mais razões, em relação a esses enrolados graúdos. Então, já começa agora o julgamento desse primeiro, porque o procurador-geral teve a sabedoria de dividir os encrencados, mais de 3 dezenas, em blocos, em núcleos. Então, começa nessa terça o julgamento do núcleo considerado principal desse bloco de encrencados graúdos, mas já está prevista o início do julgamento nos dias 8 e 9 de abril de um outro grupo, o terceiro grupo. Depois virão os grupos subsequentes, de tal modo que é interesse do Supremo acelerar este julgamento sem perverter o devido processo legal, acelerar para tentar concluir, se não todos os núcleos, pelo menos o julgamento dos mais relevantes, entre eles esse que é comandado pelo Bolsonaro, ainda nesse ano de 2025. O desejo do Supremo é o de concluir o julgamento nesse ano de 2025. E o próprio bolsonarismo espera isso, o Bolsonaro receia que isso ocorra, e eles dispõem de 2 escassos recursos no âmbito do Supremo. Outro ex-presidente, o Collor, vem retardando por 2 anos. Agora, em março, fez 2 anos a sentença condenatória imposta ao Supremo contra o Fernando Collor. Foi condenado lá a 8 anos e 10 meses de cadeia, em regime inicialmente fechado, e até agora não foi encarcerado. Está manuseando dois recursos que ele tinha à disposição, lançou mão de ambos e está protelando. A intenção do Supremo é não permitir que isso ocorra aqui. A comparação não é boa para o Supremo, porque aqui se deseja imprimir mais agilidade do que o que ocorre em outros processos. Mas o problema, Fabíola, está nos outros processos, e não nesse. Porque aqui estão se observando os prazos legais, no limite do que é possível, mas estão sendo observados os prazos legais. Os outros processos é que têm problemas, caminham lentamente mais do que seria desejável, né? Então, como você bem explicou aqui, Fabíola, tem todo um rito, o rito vai ser observado, inicia ali o processo nessa terça-feira, com o próprio Paulo Gonet, embora ele pudesse mandar um subprocurador para representá-lo, ele mesmo vai fazer a sustentação oral da sua denúncia, terá 30 minutos para fazer isso. Antes disso, o Alexandre de Moraes dará andamento às questões preliminares, todas as dúvidas processuais levantadas pelas defesas vão ser julgadas antes da manifestação do procurador-geral, depois haverá prazo, 15 minutos para cada advogado fazer a defesa dos seus clientes, e o Supremo vai estabelecer 2 dias com 3 sessões, 2 na terça, 1 na quarta. Se for necessário, haverá nova sessão na quinta-feira, e o desejo é de encerrar
o julgamento desta primeira fase da denúncia, a aceitação da denúncia do Bolsonaro e dos primeiros cúmplices dele, antes do final de semana. Então, antes de sexta-feira, Bolsonaro já vai estar no banco dos réus. Então, esse é o ritmo, Fabiola. É um ritmo acelerado, o Supremo deseja julgar rapidamente, mas, como disse, o problema não está neste processo, mas nos outros, que caminham mais lentamente do que seria desejável. A gente daqui a pouquinho recebe um jurista, mas o Thales também quer comentar. Fala, Thales. Fabíola, há um detalhe muito importante sobre essa declaração do procurador Gonê acerca da imprevisibilidade do julgamento. Você chamou a atenção, eu também falei antes, que o Gonê deu o nome desse núcleo que está sendo julgado agora de núcleo crucial. O que é crucial? Crucial é aquilo que é decisivo, essencial. Se esse núcleo for absolvido, significa que toda a questão do golpe vai por água abaixo. Só que tem uma questão, o Supremo já julgou centenas daquelas pessoas, dos bagrinhos, que tentaram invadir o Palácio do Planalto, o Congresso, o Supremo. Aquelas pessoas foram julgadas e tiveram cerca de 17 anos de condenação. O golpe ali foi dado como certo, houve. Então, esse núcleo crucial já está praticamente decidido, que houve um golpe e esse núcleo era crucial. Isso já está praticamente decidido. Sem eles, não há golpe. Essa é a questão. Então, o procurador, ao escolher esse nome, ele mesmo já está dizendo, olha, se houve golpe, se vocês já disseram que houve golpe, esse é o núcleo crucial.